A visita da verdade. Este é o título da nossa reflexão. Vamos iniciá-la nos reportando, nos dirigindo a Jesus, e que a paz de Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, nos livre do mal que amontoamos no santuário de nossas próprias almas. Estamos também protegidos pela equipe espiritual que nos apoia. No momento atual, nesse tempo, o coronavírus, que não vemos, que não tocamos, nos assusta e mostra para cada um de nós quanto somos impotentes. Impotência, isto vai gerar um estado de aflição. E a impotência e a aflição é consequência do medo do desconhecido, do medo do perigo iminente. Isto nos transtorna e nos deixa aflitos. Jesus, que é o mestre, que é o guia e que é o modelo, diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está em Marcos 13:33. Não sabemos quando chegará o tempo. Nós vamos, na nossa reflexão, chamar a atenção muito para a palavra tempo e seu significado. Vamos começar esta oportunidade olhando na Gênese, que é a quinta obra codificada por Allan Kardec. No capítulo 18, que tem por título Os Tempos São Chegados, tem duas partes. Na primeira parte traz sinais dos tempos e depois a geração nova. Nesses sinais do tempo, na primeira parte do capítulo 18 da Gênese, lá no item 5, tem, num determinado momento, a seguinte exposição: a humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos na área intelectual, progressos em relação às artes, às ciências e ao bem-estar material. Lá neste item tem mais adiante que os Espíritos nos dizem, através da codificação, que resta para nós fazer reinar em nós e na humanidade a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E também conclui esse item 5 que a caridade, a fraternidade e a solidariedade são a elevação dos sentimentos, destruindo o egoísmo e o orgulho. Nós sabemos que o orgulho está plasmado em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a grande chaga da humanidade e que nos atrapalha. O nosso orgulho nos leva a nos julgarmos diferentes do que realmente somos, e nos julgamos diferentes porque não temos o conhecimento de como somos. Depois vamos ao item 8 dos sinais do tempo na Gênese. Lá num determinado momento Kardec codifica o seguinte: tudo se encadeia. Ora, se tudo se encadeia, significa que qualquer fato está encadeado com qualquer fato consequentemente vindo depois. É como se fosse uma corrente, todos os elos estão ligados. Nós vamos agora buscar reflexões no livro No Mundo Maior. Este livro faz parte da coleção espiritual trazida por André Luiz e codificada por Chico Xavier. No capítulo 3º deste livro, No Mundo Maior, o assistente Calderaro, acompanhado de André Luiz, ele vai falar sobre a casa mental. E ele nos traz, entre tantas coisas, primeiro,
Calderaro diz, respondendo a André Luiz, que não dispõe de muito tempo e deve-se trabalhar nas boas obras. Nós vamos inserir aqui, vamos acrescentar a essa fala do Calderaro, que as boas obras seriam com certeza a prática da caridade, a prática da fraternidade e a prática da solidariedade. Depois, num outro momento, Calderaro, dando a explicação a André Luiz, ele vai falar do cérebro, e ele vai comparar o cérebro a um castelo de 3 andares. Nesse castelo, ele vai dizer que no primeiro andar está o subconsciente, no segundo andar está o consciente e no terceiro andar está o superconsciente. E no fim desta colocação, desta comparação, Calderaro enfatiza que passado, presente e futuro estão ligados. Ora, se passado, presente e futuro estão ligados, e como tudo se encadeia, é absolutamente certo, nós podemos dizer que passado, presente e futuro, apesar de serem tempos diferentes, podem, por estar ligados, serem ao mesmo tempo. Porque nós podemos estar no presente e voltarmos no passado para fazer um exame, e ao mesmo tempo no presente podemos prever o futuro, fazendo uma previsão de como estaremos e de como seremos no futuro. O que é o futuro pode ser o presente e pode ter sido o passado. Então os tempos estão interligados. Tempo é o que nós temos de sobra. Lembremos Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Paulo ia atrás de Ananias, ele pretendia prender e crucificar Ananias, que era um seguidor de Jesus, e às portas de Damasco, Jesus aparece para Paulo, Saulo, então na época ainda, aparece para Saulo, uma luminosidade, o cavalo empina e Saulo cai no chão, e ali na poeira ele já percebe que perdeu a visão, e ele então, ele ouve Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, uma fração de segundo, ele não diz nada, ele não se explica, ele não se justifica, ele simplesmente se entrega a Jesus dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é de um segundo, é uma mudança de uma hora para outra. Então, o tempo para que Paulo recebesse aquela ideia de mudar a sua posição, durou 1 segundo. Agora vamos buscar lá no Aurélio a definição de tempo que Aurélio traz para nós. Há muitas definições ali, muitos conceitos, mas nós vamos ficar com o conceito primeiro que está no dicionário, que por ser o primeiro deve ser o mais fundamental. Aurélio nos diz que tempo é a sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., que envolve para os homens a noção de presente, passado e futuro. Voltando ao conceito, quando ele diz aqui anos, horas, nós podemos entender que minutos e segundos. Então, Paulo se alterou, se modificou num segundo, que era o tempo que aconteceu. Nós vamos buscar também uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, bastante recente, que tem o seguinte título. Ela é muito própria porque ela nos traz um conforto, um consolo para o momento atual, e ao mesmo tempo vai nos dizer
que nós não precisamos estar aflitos. Lá no início nós falávamos que o coronavírus nos traz a impotência e nos deixava aflitos. Vejamos, lembrando isso, vejamos a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Abrir aspas, mantenha-se em paz. É natural estarmos aflitos. Confia e segue os desígnios da terra, que está nas mãos de Jesus. Não viverás nada que não seja para teu crescimento espiritual. A medicina maior controla todo o fluxo da saúde física e espiritual de cada um de nós. Procure os caminhos que te levem à emancipação espiritual. Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um novo sentido para a vida na terra. Nenhum homem nasce fadado ao sofrimento. Vamos comentar essa mensagem do Dr. Bezerra. Ele diz lá no início que nenhum de nós viverá nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Aqui lembramos a lei de causa e efeito. Os efeitos, sejam eles quais forem, em intensidade maior ou menor, são consequência de causas anteriores. E tudo, seja para o bem ou seja para o mal, tem por finalidade o nosso crescimento espiritual. É a misericórdia divina. Ele vai falar que a medicina maior, e a medicina maior é a medicina de Jesus, que é a medicina do amor, ela controla todo o fluxo da saúde física e da saúde espiritual. Então, é um tempo, também o tempo novamente. Mais adiante, o Dr. Bezerra diz que Jesus convida todos, e estamos incluídos nesse todos, para buscar um novo caminho, um novo sentido para a vida na Terra. Nesse momento nós vamos lembrar a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e me permitam, eu estou buscando me aprofundar muito nesta pergunta e as suas consequências, onde diz lá na resposta dos benfeitores que as encarnações são impostas para que haja o nosso progresso espiritual e moral. Então, aqui, Dr. Bezerra falou que estamos na Terra para buscar um novo sentido, que é evoluirmos, passando através das provas ou expiações, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E depois o Dr. Bezerra de Menezes vai concluir a sua mensagem dizendo que nenhum homem nasce fadado ao sofrimento. Ora, essa fala do Dr. Bezerra de Menezes nos leva diretamente a uma outra fala de Jesus, quando Jesus diz para nós que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo número 6. Então, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nos diz que ele é o modelo, que ele é o guia, que ele é o exemplo a ser seguido. Cabe a nós, pelo nosso raciocínio, compreendermos, aceitarmos ou não. No mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, só que agora no versículo 27, Jesus diz para nós:
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Então Jesus, que ele nos dá a paz, e se nós formos no socorrer do Aurélio, lá tem uma ideia, um conceito de que só estaremos em paz quando tivermos cumprido o nosso dever. Há deveres de todos os tipos. Vamos ficar com o dever material, que se engloba família, estudo, evolução, e o dever moral. Então, quando nós estivermos com a nossa consciência tranquila, porque estamos cumprindo ou tentando, nos esforçando para cumprir os nossos deveres, nós teremos a paz. A paz nessa circunstância será uma paz relativa, e à medida que nos afirmarmos nesta busca de termos os deveres cumpridos, sejam eles quais forem, nós estaremos em paz. Essa é a paz que Jesus nos deixa. Nós queremos falar sobre uma parábola de um eremita. Eu vou ler essa parábola para nós. Uma pessoa escalou uma montanha e, quando chegou no topo, encontrou um eremita em posição de meditação. Esta pessoa então olha ao redor, não percebe mais nada e se dirige ao eremita. O que você está fazendo no meio de tanta solidão? O eremita olha para ele e lhe responde: tenho muito trabalho a fazer, estou trabalhando. A pessoa vai lhe dizer: e como você pode ter tanto trabalho? Após olhar para o lado, ele afirma: eu não vejo nada por aqui que possa exigir trabalho. Então o eremita lhe diz: o meu trabalho é treinar 2 falcões e 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra, motivar um burro e domar um leão. E a pessoa olha novamente para o lado, não encontra nenhum daqueles animais, afinal não era um zoológico, e diz: e aonde estão esses animais que eu não os vejo por aqui? Como é que o senhor vai treiná-los se eles não estão aqui? E o eremita então diz: eu os tenho dentro de mim e não fora. Os falcões recebem tudo que me é apresentado, bom ou ruim, e eu tenho que treiná-los para que eles, falcões, vão escolher apenas as coisas boas. Os falcões que estão em mim são os meus olhos. As 2 águias, com suas garras, machucam e destroem. Eu tenho que ensiná-las a não machucar e a não destruir. As 2 águias são as minhas mãos. Os coelhos querem ir aonde querem. Eles não querem enfrentar situações difíceis. E eu tenho que ensiná-los a ter calma, mesmo que haja sofrimento ou tropeço. Os coelhos são os meus pés. O burro está sempre cansado, é teimoso e não quer carregar a sua carga. Muitas vezes o burro é o meu corpo. Mas o mais difícil de domar, de ensinar, é a cobra. Embora ela esteja trancada em uma gaiola forte, ela está sempre pronta para morder e envenenar qualquer pessoa que esteja por perto. Mas eu tenho que disciplinar essa cobra.
esta cobra é a minha língua. Eu também tenho um leão. Quão orgulhoso e vaidoso é este leão! Ele pensa que é o rei, ele pensa que pode tudo, mas eu tenho que domá-lo. O leão que está dentro de mim é o meu ego, o meu egoísmo. Então o eremita conclui: como você vê, meu amigo, eu tenho muito trabalho a fazer. Há uma pausa e aquele homem, aquela pessoa que chegou lá, é levada a refletir. E o eremita, então, para encerrar o assunto, pergunta para ele: e você está trabalhando no quê? Interessante essa parábola, muito interessante. Nós queremos buscar no Consolador, é uma revista, é um livro de Emmanuel, por Chico Xavier, e vamos à pergunta 241, que diz o seguinte: foi perguntado o seguinte: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Lembremos que essa pergunta nos leva também à pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus nos impõe a encarnação para fazermos a nossa parte neste plano, nesta vida. E a nossa parte é buscar a nossa redenção espiritual. Então, voltando à pergunta: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? A resposta é importante. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, veja bem, no trabalho da nossa redenção individual ou coletiva. Voltemos rapidamente ao eremita. O eremita estava fazendo o seu trabalho individual, mas aquele trabalho vai acabar repercutindo no coletivo, porque como tudo está encadeado, o que eu faço, eu, indivíduo, vai repercutir na coletividade da qual eu estou inserido, estou fazendo parte. Então, a resposta: no trabalho da nossa redação individual ou coletivo, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Então, esta é uma verdade que Jesus nos traz. É um planeta de provas e expiações. A prova é quando nós somos testados. Somos testados no quê? Tenho vontade de fazer tal coisa e posso fazer ou não. Este é o teste. Paulo de Tarso nos esclarece, numa de suas epístolas, que tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Então, ainda na resposta, é a redenção de um espírito encarnado na Terra, consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Com o resgate de todas as nossas dívidas. Jesus falou: te reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Quando nós não fizemos isso, nós vamos ter reencarnações lá na frente, para que nos seja oportunizado resgatar as dívidas até o último centavo. E aí, com o resgate, adquirir novos valores morais. É situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Novamente, nessa resposta está embutido o tempo, o conceito de tempo que nós sabemos. Vamos agora, na nossa conclusão, trabalhar a parábola do eremita. O eremita, e num exercício de imaginação, talvez um pouco ousadamente, mas é permissível, o eremita, ou nós conhecemos o nosso passado. Esse conhecimento do nosso passado, ele é tão mais
acentuado, quanto maior é a nossa consciência do nosso passado. O eremita, conhecendo o passado, está trabalhando o presente. Nós estamos trabalhando o presente. Mas que nós possamos trabalhar o presente, nós precisamos saber que nós temos aquele jardim zoológico em nós, conforme se diz ali na parábola. Sabendo que temos aquele zoológico e que temos que domar aqueles animais todos, que são os nossos instintos, nós estaremos nos modificando, estaremos deixando de ser o homem velho para ser o novo homem, e assim estaremos chegando no futuro como novo homem. Estaremos na superconsciência, aquela que o Calderaro fala lá quando explica a casa mental no livro O Mundo Maior. A verdade, então, já não será vista, não será dito, não será uma visita que chega e vai. Nesse ponto, a verdade vai começar já a se instalar, a se estabelecer em nós. Que a paz de Jesus nos ilumine e nos permita dedicarmos um tempo para refletirmos sobre a exposição de hoje, que tem por ideia básica a visita da verdade. Que assim seja.